Para escrever a sua redação, vamos começar com a leitura da proposta. A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija texto dissertativo argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema O combate ao preconceito linguístico no Brasil, apresentando proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos para a defesa de seu ponto de vista. Bom, então é interessante ter em mente que você deve argumentar sobre o combate ao preconceito linguístico no Brasil, e não apenas sobre o preconceito linguístico. Seria interessante também que você apresentasse argumentos, repertórios socioculturais que tivessem certo grau de ineditismo. Afinal de contas, você tem que apresentar elementos que você construiu ao longo de sua formação. Porém, os textos motivadores, eles podem servir como um norte, como um ponto de partida para que você construa a sua argumentação. O primeiro texto, ele fala que a língua é parte fundamental da identidade de um indivíduo e de um grupo social, e que rejeitar a língua é rejeitar a própria pessoa e a comunidade de que ela faz parte. Então, esse primeiro texto, ele poderia mostrar a importância da língua como esse elemento de inclusão social e que proteger a diversidade linguística de um país, por exemplo, do Brasil, é uma prioridade de política pública, uma vez que proteger a manifestação cultural linguística é respeitar o indivíduo, o cidadão brasileiro, e isso é um direito básico dele. Já o segundo texto mostra que o modelo que se trata como o padrão brasileiro é um modelo de língua idealizada. Então, seria interessante aqui, a partir do que é discutido nesse texto, que a idealização de uma língua como padrão, ela serve como exclusão e desenvolve uma ideia de que existe um padrão e tudo aquilo que não é falado da mesma forma que esse padrão é tratado como uma língua secundária. Então, seria interessante que as escolas, que houvesse uma reformulação dos currículos educacionais brasileiros, de forma a incluir os ensinamentos a respeito de preconceito linguístico, de respeito das variedades linguísticas brasileiras, de modo a fortalecer as identidades regionais linguísticas, mostrando que o uso da língua é uma prática viva, é uma prática diversificada e que todas as variedades elas têm a sua importância na construção da pluralidade cultural do Brasil. Já o terceiro texto, ele mostra, dados do G1, e que 30% dos brasileiros alegam ter sofrido preconceito linguístico por causa da classe social. Então, aqui relaciona o preconceito linguístico à questão da classe social. E também mostra que algumas pessoas sofreram, inclusive, xenofobia juntamente ao preconceito linguístico. Então, seria interessante defender aqui a urgência de se combater um ambiente de discriminação linguística, de forma que a mídia seria interessantíssima aqui nesse contexto para garantir a representação de variedades, de variações linguísticas de modo justo, equilibrado e não estereotipado como acontece hoje. Já o último texto, visualmente, ele mostra para a gente uma ideia de preconceito linguístico no mercado de trabalho. Adorei o currículo, você só precisa perder o sotaque. E aí a gente percebe aqui que daria para argumentar a respeito da aceitação dos sotaques distintos, da diversidade linguística dentro do ambiente de trabalho. E que essa diversidade linguística é um recurso que enriquece e não deveria ser uma barreira, um problema, um entrave para que houvesse a inclusão das pessoas no mercado de trabalho. A partir da sua argumentação, então, você deve construir uma proposta de intervenção, que é um outro fator importantíssimo para a avaliação da sua redação. Lembrando, obviamente, que ela tem que ser completa. Ela tem de haver uma ação interventiva, um agente,
um meio para realizar essa ação, um efeito e um detalhamento de algum desses elementos. Então, dependendo daquilo que você argumentar, seria importante, por exemplo, que o Ministério da Educação reformulasse o currículo estudantil brasileiro, desenvolvesse programas escolares de modo a tentar fortalecer o respeito às variedades linguísticas existentes no Brasil, de forma a trazer conhecimento, trabalhar e dividir essas ideias entre as escolas brasileiras, com o objetivo final do respeito mútuo às diversas variedades linguísticas. Isso poderia acontecer por meio de trabalhos escolares, preparo dos professores, desenvolvimento de materiais didáticos em que diversos falantes com variedades linguísticas brasileiras disponibilizassem materiais e mostrassem essa diversidade. Outro elemento interessante seria que o governo, por exemplo, em uma parceria com as ONGs, com associações culturais, lançasse campanhas de conscientização em âmbito nacional. Essas campanhas tinham como objetivo atingir alunos, pais, educadores, talvez envolvendo a própria mídia, com o objetivo de mostrar essa variedade linguística do Brasil e que não existe apenas um modo de falar que deve ser respeitado, mas que isso é algo plural. O objetivo disso é construir uma sociedade que seja, de certo modo, mais igualitária, mais respeitosa e que a identidade dos indivíduos, dos cidadãos brasileiros sejam de fato respeitadas.